Olá pessoal, nesse vídeo vou falar de um artigo publicado pelo Jack Severs e Joe Spencer, Patenting AI Innovations in Healthcare, Navigation European Patent Law. Então ele vai falar sobre as invenções de IA no âmbito do escritório europeu. Essas invenções, normalmente são consideradas de natureza matemática abstrata e, portanto, são considerados métodos matemáticos. Os métodos matemáticos, como tais, segundo o artigo 52 da Convenção Europeia de Patentes, eles são excluídos da patentabilidade na Apple. Então, na abordagem da Apple, esse tipo de invenções ele precisa estar inserido dentro de uma invenção de caráter técnico. Essa invenção precisa ter um caráter técnico para poder ser objeto de patente. Para invenções de IA, o caráter técnico pode ser demonstrado limitando a reivindicação a uma aplicação específica de natureza técnica e que seja implementado usando recursos técnicos. Então, esse caráter técnico é que vai ser fundamental. Logo no início do artigo 52, ele fala que as invenções são concedidas a áreas tecnológicas. Isso é uma influência do TRIPS, que no artigo 27 diz que patentes devem ser concedidas a todos os campos tecnológicos. Então, esse aspecto técnico da invenção, explicitamente declarado ali em TRIPS, acabou incorporando na Convenção Europeia de Patentes. O artigo ele segue, então, trazendo alguns casos, alguns exemplos do Boards of Appeal. Um deles é o T59807. Ele vai tratar de um uso de uma inteligência artificial, uma rede neural, em um aparelho de monitoramento cardíaco, com o objetivo de identificar determinados tipos de batimentos cardíacos irregulares, arritmias, né? Então, detecção automática de arritmias. E o escritório europeu entendeu, no Boards of Appeal, né? No caso, ele entendeu que isso tinha natureza técnica, na medida em que você tem um sinal de eletrocardiógrafo, um eletrocardiograma, ele é processado e ele é usado, esse sinal, numa rede neural de Cohen, para obter uma indicação da ocorrência desse batimento irregular. Então, foi entendido que esse sistema trata esse sinal como um vetor n-dimensional representativo de cada pulso do ECG, né, do eletrocardiograma, e ele então é comparado com um batimento cardíaco irregular, n-dimensional, de um banco de dados de treinamento que ele tem, né, para identificar então esses batimentos irregulares. E o processamento de dados ele é realizado por meio de uma rede neural de Cohen. Então, tudo isso parece de natureza matemática, mas foi considerado como tendo um caráter técnico. Porque esse problema de detecção automática de arritmias foi visto como uma questão técnica e por isso patenteável. Um outro exemplo é com o uso de machine learning, foi na decisão T1741/22, que diz respeito a um sistema e um método de análise de dados de monitoração da glicose, que é indicativo do nível de glicose da pessoa. Então, o método inclui o recebimento de dados de monitoramento de glicose, indicando o nível de glicose amostrado para uma pessoa nos tempos de amostragem, e compreendendo perfis de glicose, compreendendo valores de glicose atribuídos aos tempos de amostragem. Para cada um desses perfis de glicose, valores máximos e mínimos de glicose são determinados e exibidos.
Então, inicialmente, esse pedido foi indeferido lá na Apple. O requerente, ele alegou que as etapas de determinação e apresentação dos valores mínimos e máximos de glicose proporcionavam o efeito técnico de uma análise melhorada dos dados de monitoração da glicose. Então, veja, esse monitor está monitorando os mínimos e máximos de glicose, tá? Então, isso não é meramente uma apresentação de informações, como foi alegado pelo escritório europeu, mas que, na verdade, ele gerou um conjunto novo de dados. O Board of Appeal, ele não concordou que esses dados novos, determinar mínimos e máximos desse conjunto inicial de dados, né, que isso fosse suficiente para conferir um caráter técnico da invenção. Assim, seria necessária uma etapa técnica adicional para conferir esse caráter técnico. Então, você veja que nesse caso, no primeiro exemplo, detectar automaticamente batimentos cardíacos irregulares, sim, satisfez o caráter técnico. Agora, eu processar um dado, calcular mínimos e máximos e mostrar, isso já foi visto como mera apresentação de informação, não foi visto como um caráter técnico. Então você veja que a discussão está toda nessa questão de caráter técnico, né? Com relação aos métodos de diagnóstico, a Apple exclui da patenteabilidade os métodos de diagnóstico praticados no corpo humano ou animal. Por quê? Para evitar que o médico tenha essa restrição no momento que ele está fazendo um diagnóstico de paciente. Então, ele não quer estar restrito a essas questões patentárias, quer dar liberdade para o médico. Então, para você caracterizar o método diagnóstico, a Apple exige que 4 condições estejam atendidas. Primeiro, tem que ter uma fase de exame envolvendo a coleta de dados. Tem que ter a comparação desses dados com dados padrão. Terceiro lugar, a constatação de qualquer desvio ele seja, então, detectado durante essa comparação. E quarto, você atribuir esse desvio a um quadro clínico específico, a uma doença. Então, para ser diagnóstico, tem que ter essas 4 etapas. Além disso, um método só é considerado diagnóstico pelo artigo 53 da Convenção Europeia de Patentes se aquela fase 1 da coleta dos dados ela for praticada no corpo humano e animal. Acontece que os métodos de processamento de dados aí, com machine learning, com inteligência artificial, as etapas inventivas, geralmente de processamento, elas ocorrem in vitro, né? Ou seja, longe do corpo humano ou animal. O sinal já foi captado e ele vai ser processado por um computador em um segundo momento. Então, nesse sentido, já descaracteriza como método de diagnóstico. O artigo segue, então, analisando um caso, o T59807, que é relativo ao uso de uma rede neural em um aparelho de monitoramento cardíaco com o objetivo de identificar batimentos irregulares, que é o nosso caso lá do primeiro, que ele já tratou desse caso aí, né? Nesse caso, a Câmara de Recurso, o Board of Appeal, considerou que as reivindicações do método não se enquadravam com o método diagnóstico, uma vez que nenhuma das reivindicações do método incluía as etapas relacionadas com método para fins curativos stricto sensu, que representariam a decisão médica, ou seja, ele detecta a arritmia, mas a decisão do quadro clínico da pessoa cabe ao médico. Então, ele está só mostrando um parâmetro para o médico. O Board of Appeal afirmou que a alegação do método independente apenas fornece uma indicação sobre se o vetor n-dimensional formado a partir de um batimento cardíaco está dentro ou fora do volume n-dimensional do batimento cardíaco regular.
Em outras palavras, se é um batimento anômalo ou não. Então, esse método poderia ser usado para ativar um alarme lá no aparelho, alguma coisa desse tipo. Assim, afigura-se que não se pode considerar que a apresentação desse indicador se enquadre na etapa 4, porque a etapa 4 é propriamente o diagnóstico. E você simplesmente disparar esse alarme, isso não é propriamente um diagnóstico. O médico vai usar esse dado junto com outras condições para fechar um diagnóstico. Então, isso não é um método de diagnóstico. Tá? Outra questão que o artigo aborda é a questão da suficiência descritiva. Né? A legislação europeia exige que as invenções devem ser implementadas por técnico no assunto sem esforço indevido. Tá? Então, a patente tem que ter informação lá suficiente para que não incorra nesse esforço indevido para implementação. No caso das invenções de IA, a divulgação insuficiente pode ser caracterizada se os métodos matemáticos e os conjuntos de dados de treinamento forem divulgados com detalhes insuficientes. Ou seja, os dados, conjunto de dados, pode ser que ele seja importante para reproduzir o efeito técnico que você está alegando que ele tenha. Então, essa falta do conjunto de dados pode resultar numa insuficiência descritiva, mas não é necessariamente. Ele invoca a seção G2331 das diretrizes de exame da EPO, que ela diz assim: se o efeito técnico produzido por uma invenção de IA depender de características específicas do conjunto de dados de treinamento usado, as características necessárias para reproduzir o efeito técnico devem ser divulgadas, a menos que a pessoa qualificada possa determiná-las sem esforço indevido, usando o conhecimento geral comum. No entanto, em geral, não há necessidade de divulgar o conjunto de dados de treinamento específico em si. Então, ele já dá essa ressalva aqui. Na maior parte das vezes, não vai precisar divulgar o conjunto de dados. Aí ele vai tratar de um exemplo, que é o T 1191/19. Ele tratou desse exemplo aí de suficiência descritiva. O pedido, se trata de método de sistema para guiar com segurança intervenções em procedimentos cujo substrato é a plasticidade neuronal. O pedido envolve o uso de redes neurais para orientar intervenções médicas destinadas a aumentar a plasticidade neuronal. O sistema processa e analisa dados de pacientes submetidos à neuroreabilitação, usando redes neurais. É provável que as características do conjunto de dados de treinamento usado para treinar essas redes tenham contribuído significativamente para o efeito técnico produzido por esta invenção. Ou seja, sem esse conjunto de dados, você não tem um sistema que vá conseguir esses efeitos, né? Essas características provavelmente exigiriam a inclusão de características e padrões especificamente relacionados aos mecanismos de plasticidade neuronal. Por exemplo, dados que refletem a reorganização neural após a lesão, ou a resposta do cérebro, a vários tipos de neuromodulações, seriam cruciais para orientar os resultados dessas intervenções com precisão. O pedido inicialmente foi rejeitado devido a problemas de clareza e inventividade. O requerente recorreu à Board of Appeal, a Câmara de Recursos, questionou a suficiência descritiva da invenção. Então, veja, a princípio lá a primeira divisão nem levantou essa questão. Né? Ele diz assim, a Board of Appeal: mais crucialmente, parece que o pedido não divulga a invenção de maneira suficientemente clara e completa para que seja realizada pela pessoa qualificada na técnica. Em especial, a aplicação, o pedido, não divulga nenhum conjunto de dados para utilização como dados de formação e dados de validação. Nem mesmo o pedido divulga o número mínimo de pacientes dos quais os dados de treinamento devem ser compilados, para poder fornecer uma previsão significativa e o conjunto exato de parâmetros relevantes. Nessas circunstâncias, a pessoa qualificada não pode reproduzir sem ônus indevido o pedido do esquema de meta-aprendizagem.
a divulgação disponível parece ser apenas um convite para um programa de pesquisa. Então, essa decisão, ela concluiu que era insuficiente, ela demonstra a importância de fornecer dados suficientes no relatório descritivo para mostrar as características de um conjunto de dados necessários para produzir o efeito técnico de uma invenção de IA. Então, ou seja, a Câmara de Recursos diz que qualquer conjunto de dados para uso como dados de treinamento e para uso como dados de validação e o número mínimo de pacientes a partir dos quais os dados de treinamento devem ser compilados para poder fornecer uma previsão significativa e o conjunto exato de parâmetros relevantes, tudo isso é importante neste caso aqui. Mas, de qualquer maneira, outras situações podem não exigir esses dados aí. Então, essa é mais ou menos a panorâmica geral de alguns casos que o artigo traz. Muito obrigado, então.